Eu vou-lhe ser franco e claro. Se me disser assim, o professor Cavaco Silva e este governo vai governar mais 4 anos, eu digo-lhe é uma catástrofe. O seu primeiro-ministro rasgou os artigos do 255 ao 262 da Constituição, rasgou-os onde se diz regionalização e deitou-os ao caixote do lixo. Esse motivo pode levá-lo, assim, a entrar na política? Não lhe posso garantir que nunca entrarei nisso. Mas o senhor disse também... Pinto da Costa nunca chega a formar um partido, mas seriam precisos muitos anos e um outro portuense para sofrer a sua primeira derrota política. Pouco tempo depois da penhora, arrebenta o caso Guímaro, ou dos Quinhentinhos. Numa busca à casa do árbitro, a polícia judiciária encontra a fotocópia de um cheque de 500 contos emitido pelo presidente do Lessa, que na época anterior se sagrara campeão da 2ª Divisão, depois de um jogo em que Guímaro cometera muitos erros. O árbitro é detido e no mesmo dia a PJ faz buscas na casa de Reinaldo Teles, braço direito de Pinto da Costa. Porque é que havia de estar preocupado? Eu não sou árbitro, não sei se há corrupção ou não. As pessoas que sabem e que o afirmam é que devem estar dentro do assunto, lá sabem porquê. As investigações do caso Guímaro tinham começado depois da publicação de um artigo do jornalista Marinho Neves. Corruptos e bem pagos, descrevia uma vasta teia de corrupção e explicava como eram feitos os pagamentos para comprar resultados. No final, só os dirigentes do Lessa e Guímaro foram condenados. Foi uma coisa insignificante, de facto depois aconteceram coisas muito estranhas, como está a acontecer agora aqui do apito dourado, por exemplo, o Reinaldo Teles foi apanhado numa escuta telefónica em que falava dos célebres quinhentinhos, que eram os 500 contos que o presidente de Lessa tinha que dar ao Guímaro, e estava envolvido, portanto isso era um indício de que ele estava envolvido em algumas situações e foi constituído arguido por causa disso. Mas passado algum tempo, inesperadamente e sem ninguém entender, o Reinaldo Teles passou de arguido para testemunha da acusação. Ninguém entendeu, nem eu entendi, nem por isso são coisas da justiça. 2 anos depois, outro árbitro, outro caso. Carlos José Amorim Calheiros, conhecido por Carlos Calheiros, faz uma viagem ao Brasil com a família através da agência Cosmos, que tratava das deslocações do Futebol Clube do Porto. A fatura, em nome de José Amorim, é paga pelo clube. Não tenho nada a ver porque é que a viagem foi marcada em José Amorim, se devia ser em José Calheiros, se devia ser em Carlos Amorim. Isso a mim não me diz respeito. O que me diz respeito é que apareceu no Futebol Clube do Porto uma fatura com 3 viagens a 3 pessoas, uma delas era o Sr. José Amorim. E está lá escrito, e a Judiciária tem esse documento. Está lá escrito, não é de agora, é com a data de 2 de outubro de 95, devolver. A Cosmos era na altura detida por Joaquim Oliveira e António Laranjeira, o sócio maioritário que sai da agência depois do caso Calheiros. Eu posso garantir que o Sr. Carlos Calheiros viajou e pagou a viagem que consumiu e comprou na Cosmos. Isso eu posso lhe garantir. Viajou primeiro e pagou depois, mas pagou. E porquê é que saiu da Cosmos? Saí da Cosmos porque achei que incomodou-me toda esta situação. O Ministério Público confirmou ter existido corrupção no caso Calheiros, mas não conseguiu provar que a viagem fora paga em troca de favores ilícitos. Jorge Nuno Pinto da Costa nasceu no Porto a 28 de dezembro de 1937, dia dos Santos Inocentes, como gosta de sublinhar. Bisneto de um conhecido mecenas do Porto e dono do Teatro São João, Honório de Lima, Pinto da Costa pertence a uma família da alta burguesia, aquela que se passeia docemente pela Avenida dos Aliados, tão perto e tão longe do Porto Popular e Operário, que Manuel de Oliveira filmou em Douro, Faina Fluvial, de 1931. Rezam as biografias que Jorge Nuno, o quarto dos 5 filhos de Maria Elisa e José Alexandrino, é desde criança muito dedicado à mãe. Depois da primária no Porto,
vai como interno para o Colégio Nuno Álvares, dos Jesuítas, em Santo Tirso. O Colégio das Caldinhas, como era conhecido, mudou muito desde esse tempo, mas ainda há quem se lembre do rapaz. Era o normal, senhor, como qualquer outro, não é? Quanto posso recordar, talvez pela parte esportiva, se tivesse destacado um bocadinho mais. Conhecia mais um bocadinho porque a família era a família que era, e a mãe aparecia por aqui, a gente conversava com ela, vinha cá com o seu chofer. Eu, o marido, não conheci. Ela esteve a tratar-se, era doente. Tinha qualquer problemas e precisava do ar do mar. E acho que foi as idas para a Foz para tomar aquele banho como se fazia muito, não é? Ias para o beira-mar e tal. Então ela ali estava e ali conheceu um merceeiro de alta roda que era uma depois com quem se casou. O marido não tem nobreza nenhuma. É nas Caldinhas que Pinto da Costa trava amizade com José António Pinto de Sousa, mais tarde presidente do Conselho de Arbitragem e agora acusado de corrupção no processo Apito Dourado. Também no colégio conhece Alexandre Magalhães, o grande amigo de Pinto da Costa, que será padrinho do seu filho e dirigente do Futebol Clube do Porto até ao corte de relações nos anos 90. Jorge Nuno não se destaca nos estudos, bem pelo contrário, mas na indisciplina, sim. É expulso das Caldinhas, passa pelo Colégio de Lamego e acaba por completar o liceu no Almeida Garrett do Porto. Nessa altura, já o Futebol Clube do Porto parece interessar-lhe mais do que o resto. Os aplausos da imensa mole de gente que abarrotava as bancadas abrangiam na mesma interminável ovação o Sr. Presidente da República Portuguesa e o Sr. Presidente do Conselho, Craveiro Lopes e Salazar. Os dois chefes da Revolução Nacional podem orgulhar-se desta jornada comemorativa de 28 de maio de 1952. O jovem Jorge Nuno é um entre os milhares de adeptos que assistem à inauguração do Estádio das Antas. 10 anos depois, inicia a sua longa carreira no clube. Começa na secção de hóquei, passa pela de boxe, onde conhece o então boxer Reinaldo Teles, hoje seu braço direito, chega a diretor das modalidades amadoras e, finalmente, em 76, passa a dirigir o departamento de futebol. Com Pedroto ao lado, operam uma revolução nas Antas. Aqui a blindagem completa do balneário, as decisões sobre o futebol não passavam a ser naturalmente da equipa técnica e naturalmente com a conivência, com a solidariedade do presidente da direção, que era ele que também tinha se quiser, a liderança da sua direção e não como aquilo que acontecia no passado, onde as questões do futebol iam a votação. A movimentação por Ademir, da evolução de Alberto. Ademir! Juntos, Pinto da Costa e Pedroto quebram em definitivo um jejum de 19 anos. O Porto é campeão nacional, depois bicampeão nacional. Com o verão quente, a dupla sai, mas logo no ano seguinte começa a preparar-se a candidatura de Pinto da Costa à presidência. Há quem garanta que ele sempre quis o lugar, mas a versão oficial dos acontecimentos é outra. Ele estava a pensar, era arranjar um presidente, e para isso foi ter com o Neca Couto, que era um portista. E o Neca Couto disse-lhe a ele: Jorge, o Porto não precisa de mim, o Porto precisa do meu dinheiro e precisa de ti a presidente. Pinto da Costa alega ter então aceito pôr os interesses do clube acima dos seus e volta-se para o povo portista. A campanha, muito animada, percorre os bairros e freguesias mais populares da cidade e arredores. As finanças do clube estão um caos, mas com Pinto da Costa na presidência e Pedroto como treinador, os troféus começam a chegar. Em 1984, a equipa vai à primeira final europeia com a Juventus. Marca, mas perde. 3 anos depois, volta a uma final. O adversário é o Bayern de Munique. Eu estive em Viena na semana que antecedeu a vitória na Taça dos Campeões. Estive em Viena na qualidade de representante do Futebol Clube do Porto para a área da segurança. A imagem que eu tinha era que nós éramos uns coitadinhos, nós tínhamos ido lá, sabe, quando se faz um grande concerto de uma grande banda, que depois há sempre aquela banda que vem animar a primeira meia hora, enquanto os outros aquecem lá fora, para pôr o povo contente, para pôr um bocado aos saltos, e depois começa tudo a assobiar, porque querem ouvir a banda, a grande banda, ninguém foi lá para ouvir a pequena banda, e nós éramos uma banda
uma pequena banda que lá estava porque aquele jogo precisava de 2 bandas. Pronto, e tínhamos calhado nós. Pronto.